Atlântida. Só essa palavra, pronunciada em voz alta, como um encantamento mágico, agita a imaginação, gera imagens de cidades majestosas, governantes sábios e tecnologias incríveis. O continente submerso, lendária pátria da humanidade, uma civilização altamente desenvolvida, desaparecida sem deixar vestígios nas profundezas do oceano. Um belo conto, um mito utópico. Ou será que é uma realidade, escondida de nós, não apenas pela espessura da água, mas também pelo véu do tempo, do esquecimento e, possivelmente, pela intenção de alguém? E se eu disser a vocês que os conhecimentos de Atlântida, suas tecnologias, sua sabedoria, sua história, não estão perdidos para sempre? Que existe um grupo de pessoas, cuidadosamente escondido dos olhos curiosos, uma sociedade secreta que guarda esses conhecimentos como uma relíquia sagrada, ao longo de milênios, transmitindo-os de geração em geração, esperando pelo momento em que a humanidade, finalmente, amadureça, esteja pronta para eles, para conhecimentos capazes de mudar o mundo. Soa como o enredo de um romance de ficção emocionante, não é verdade? Ou como o enredo de um filme com uma intriga bem elaborada? Talvez. Mas vamos deixar de lado o ceticismo e tentar entender se há alguma centelha de verdade nesses rumores, lendas, teorias e hipóteses que estimulam a imaginação. Hoje, tentaremos levantar o véu de mistério que envolve a Atlântida e seus supostos guardiões, aqueles escolhidos, que talvez possuam as chaves para as tecnologias perdidas, para a sabedoria esquecida dos antigos, para a compreensão das leis do universo, inacessível ao homem moderno. Você está pronto para embarcar nesta incrível jornada no limite da realidade e do mito, para onde os fatos se entrelaçam com suposições e a ciência coexiste com o esotérico? A história da Atlântida, na forma em que chegou até nós, foi contada pela primeira vez pelo filósofo grego antigo Platão, que viveu no século IV a.C., em seus famosos diálogos, Timeu e Crítias. Esses diálogos não são apenas tratados filosóficos, mas também narrativas fascinantes, cheias de imagens vívidas e detalhes emocionantes. Platão descreveu a Atlântida como uma poderosa nação insular, localizada em algum lugar além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar, possuindo tecnologias, conhecimentos e poder militar incríveis para a época, muito à frente de seu tempo e de todas as civilizações conhecidas. Segundo Platão, os atlantes eram marinheiros habilidosos, construtores, engenheiros e cientistas. Eles possuíam os segredos de obtenção e uso de fontes de energia desconhecidas, construíam cidades e templos grandiosos, criavam mecanismos surpreendentes e curavam doenças que eram consideradas incuráveis. E até mesmo, possivelmente, sabiam controlar o clima, provocar chuvas e acalmar tempestades. Mas, possuindo tal poder, os atlantes, segundo Platão, não conseguiram controlar seu orgulho, ganância, sede de poder e desejo de conquistas. Eles desencadearam uma guerra contra o resto do mundo e, por isso, atraíram sobre si a ira dos deuses. Como resultado de um terrível e sem precedentes cataclismo, uma série de terremotos e a subsequente inundação gigantesca. A ilha de Atlântida, junto com todos os seus habitantes e conquistas, afundou no oceano em um único dia, desaparecendo, para sempre, da face da Terra. Desde então, desde que Platão contou ao mundo essa história surpreendente e trágica pela primeira vez. Sobre Atlântida, já se passaram mais de 2.300 anos. Mas o interesse por essa lenda não apenas não diminui, mas também parece reacender-se com nova força a cada nova geração. Numerosas expedições, tanto amadoras quanto científicas, partiram em busca de vestígios do continente submerso. Pesquisadores, historiadores, arqueólogos, geólogos criaram as teorias mais incríveis, às vezes fantásticas, sobre sua possível localização desde o Axi, Oceano Atlântico, como indicava Platão, até o Mar Mediterrâneo, do Oceano Ártico até a Antártida,
da América do Sul até a Indonésia. Foram propostas hipóteses de que a Atlântida poderia estar no Mar Negro, na região do Caribe, ou até mesmo no deserto do Saara. Mas até agora, todas essas buscas, todos esses esforços de muitos anos, permanecem sem sucesso. Atlântida, se realmente existiu como um objeto geográfico real, e não como uma alegoria filosófica, guarda seus segredos de forma segura sob uma espessa camada de água e de sedimentos. E é exatamente aqui, no contexto dessas buscas infrutíferas e mistérios não resolvidos, que surge a intrigante ideia da existência de uma sociedade secreta, uma ordem secreta composta por guardiões do conhecimento da Atlântida. De acordo com essa teoria, que é compartilhada por muitos pesquisadores de fenômenos paranormais, esotéricos e simplesmente entusiastas, nem todos os Atlantes morreram durante aquela terrível catástrofe descrita por Platão. Um pequeno grupo de escolhidos, os mais sábios, os mais conhecedores, os mais iluminados, que previram a tragédia iminente. Graças ao seu conhecimento, talvez, graças às suas habilidades proféticas, conseguiram se salvar, deixar a ilha condenada e levar consigo o que havia de mais valioso: os conhecimentos e as tecnologias da sua civilização altamente desenvolvida. Eles se espalharam por todo o mundo, misturaram-se com outros povos que viviam. Naquela época, tornaram-se seus professores, mentores, transmitindo seus conhecimentos e habilidades, mas ao mesmo tempo ocultando cuidadosamente sua verdadeira origem e a verdadeira fonte de seus conhecimentos. Eles juraram guardar o segredo da Atlântida até que a humanidade estivesse pronta para aceitar esse conhecimento e pudesse usá-lo para o bem, e não para o mal, como, segundo a lenda, fizeram os próprios Atlantes. Quem são esses supostos guardiões? Quem eles são? Aqui, as opiniões dos pesquisadores e defensores dessa teoria divergem bastante. Alguns acreditam que são descendentes diretos dos sacerdotes da Atlântida, que, segundo as lendas, possuíam conhecimentos e habilidades especiais, quase sobrenaturais, sabiam controlar energias, comunicar-se com espíritos e prever o futuro. Outros falam de certos iniciados que receberam conhecimentos dos Atlantes não por herança, mas através de revelações místicas, através de meditações, através de contatos com forças superiores, com certas civilizações extraterrestres que possivelmente foram os verdadeiros mentores dos Atlantes. Outros apontam para várias ordens secretas e sociedades que realmente existiram e existem ao longo de muitos séculos, como os Rosacruzes, Templários, Maçons, Iluminados e outras organizações menores e menos conhecidas, insinuando sua conexão secreta com o legado da Atlântida, sugerindo que são eles os guardiões dos conhecimentos antigos. Os defensores da teoria da sociedade secreta, guardiões do conhecimento da Atlântida, apresentam como evidências indiretas, mas, em sua opinião, bastante convincentes de sua existência, vários fenômenos inexplicáveis do ponto de vista da ciência oficial. Fenômenos, artefatos, construções que, segundo eles, não poderiam ter sido criados pelas civilizações que conhecemos. Antiguidades. São também as misteriosas pirâmides encontradas em diferentes partes do mundo, no Egito, no México, na China, no Peru, na Bósnia, que, segundo eles, foram construídas seguindo um único plano e utilizando tecnologias inacessíveis às pessoas daquela época. São também os mapas antigos, como o mapa de Piri-Reis, que mostram terras desconhecidas, incluindo a Antártida, ainda não coberta de gelo, o que, segundo os defensores da teoria, evidencia a existência de conhecimentos entre os antigos navegadores que superam os nossos atuais. São também os avanços tecnológicos dos antigos, inexplicáveis do ponto de vista da ciência moderna, como o incrivelmente preciso trabalho em pedra, a criação de blocos monolíticos gigantescos, a construção de estruturas monumentais que, mesmo hoje, com o uso de tecnologia moderna, seria extremamente difícil de erguer. Eles afirmam que todos esses mistérios, todas essas anomalias,
são vestígios da influência dos Atlantes e de seus seguidores secretos, que, escondidos dos olhos curiosos, continuaram a usar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Além disso, como provas da existência de uma sociedade secreta que guarda o conhecimento da Atlântida, frequentemente são mencionadas lendas, mitos e tradições de diferentes povos do mundo, nas quais, se observarmos atentamente, podemos encontrar ecos da história sobre a Atlântida, sobre sua grandeza e queda. São também as histórias sobre o dilúvio universal, que aparecem nas culturas de diferentes povos que vivem em vários continentes. E os mitos sobre a Era Dourada da humanidade, sobre tempos em que as pessoas viviam em harmonia com a natureza e possuíam habilidades incríveis. E as lendas sobre sábios mestres que vieram do além-mar e trouxeram aos homens conhecimentos, ofícios e leis. Todas essas histórias, segundo os defensores da teoria, não são meras invenções, mas mensagens codificadas que testemunham que a memória da Atlântida, de seus conhecimentos e de seu destino trágico, foi preservada no inconsciente coletivo da humanidade, nas profundezas de nossa memória. No entanto, os céticos, e há muitos deles, apontam para a completa ausência de quaisquer provas diretas e irrefutáveis da existência de tal sociedade secreta, guardiões dos conhecimentos da Atlântida. Eles dizem que todas as chamadas provas são apenas interpretações livres, suposições, fantasias, exageros, sem qualquer base real, base científica. Eles afirmam que a lenda da Atlântida é nada mais do que uma parábola filosófica, uma alegoria, criada por Platão para ilustrar suas ideias sobre a organização do Estado, sobre a sociedade ideal, e não uma descrição de um evento histórico real ou de uma civilização que realmente existiu. Além disso, os céticos levantam uma questão bastante razoável. Se tal sociedade secreta realmente existe e possui conhecimentos tão poderosos e únicos, capazes de mudar o mundo, por que ela não se manifesta? Por que não sai das sombras? Por que não ajuda a humanidade a resolver problemas globais como doenças, fome, guerras, catástrofes ecológicas? Por que se esconde se seu verdadeiro objetivo é o bem da humanidade, seu progresso e desenvolvimento? Por que guardar conhecimentos, se não podem ser usados? Infelizmente, não há respostas claras e completas para essas perguntas. Talvez aqueles que se autodenominam guardiões dos conhecimentos da Atlântida acreditem que a humanidade ainda não está pronta para esses conhecimentos, que nós, imersos em guerras, conflitos, ignorância e egoísmo, possamos usá-los para o mal, prejudicando a nós mesmos e ao planeta. Como, segundo a lenda, fizeram os próprios Atlantes, destruindo sua civilização. Talvez eles estejam esperando por um certo sinal, algum evento decisivo, algum catalisador que sirva como um sinal de que chegou a hora de revelar os segredos, compartilhar os conhecimentos e ajudar a humanidade a passar para um novo nível de desenvolvimento. Ou talvez, e isso é bem provável, não exista nenhuma sociedade secreta, nenhum guardião dos conhecimentos da Atlântida. E tudo isso é apenas uma bela, romântica lenda, gerada por nosso eterno desejo, pelo desconhecido, pelo misterioso, pela solução dos grandes enigmas do passado. De qualquer forma, a questão da existência de uma sociedade secreta que guarda os conhecimentos da Atlântida permanece em aberto, não resolvida. É um desses enigmas fascinantes que agitam as mentes, nos fazem buscar respostas, investigar, construir hipóteses, fantasiar, sonhar. E quem sabe, talvez um dia, em um futuro distante ou não tão distante, o véu do mistério se levantará e nós, finalmente, descobriremos a verdade sobre a Atlântida, sobre o seu destino, sobre o seu legado. Por enquanto, só nos resta fazer suposições, estudar os fatos, analisar as lendas e esperar por novas descobertas que, talvez, lancem luz sobre este antigo e intrigante mistério. Assim, chegamos ao fim da nossa fascinante jornada no mundo dos enigmas da Atlântida e seus supostos guardiões, no mundo de mistérios, lendas, hipóteses e suposições.
Examinamos diferentes pontos de vista, tocamos em antigas tradições e teorias modernas, mas não chegamos a uma resposta clara e definitiva. Talvez ela nem exista, essa única resposta correta. Mas isso não significa que devemos parar de procurar, que devemos desistir de tentar desvendar esse mistério. Pois é, justamente na busca pela verdade que o conhecimento nasce. É no processo de pesquisa que nos tornamos mais sábios. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Se você gostou deste vídeo, se aprendeu algo novo, se refletiu sobre questões eternas, não se esqueça de dar um like, deixar seu comentário, compartilhar suas impressões, seus pensamentos, suas teorias. Talvez seja você, talvez seja o seu comentário. Levará alguém ao caminho certo para desvendar este mistério secular. E claro, inscreva-se no nosso canal para não perder novas investigações, novas viagens ao mundo de mistérios e enigmas, novas descobertas e hipóteses. Compartilhe este vídeo com amigos, discuta, debata, pois é na discussão que a verdade nasce. Até a próxima.